Salve, salve, amantes da cultura popular! Eu sou Rafael Souza, músico, professor e tocador de rabeca. E eu sou Renan Mateus, sociólogo e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rabecas Potiguares, projeto de mapeamento e entrevistas com rabequeiros e rabequeiras do Rio Grande do Norte. Ao longo dos episódios, teremos convidados especiais que mantêm viva a musicalidade e a tradição da rabeca potiguar. No episódio de hoje, fomos ao bairro da Cidade Alta, em Natal, e nos encontramos com o Fernandinho Regis, um multi-instrumentista de cordas com larga experiência na cultura popular local e membro do grupo Fuxico de Feira. Sendo músico que costuma utilizar a rabeca em seus trabalhos, Fernandinho vem compartilhar conosco um pouco de sua veia de rabequeiro. Bem-vindo, Fernandinho. Obrigado. Bom, vai começar? Rocha. Então tá. Para começar, quem é Fernandinho Regis? Poderia falar um pouquinho de você pra gente? De você, da sua formação musical também? Posso sim. Eu sou um artista popular, um músico popular, que sou basicamente assim, um instrumentista de cordas, né? Como o Renan já adiantou aqui, eu nasci e cresci na Zona Norte de Natal, e só fui ter mais um contato assim, com a vida artística depois dos 18 anos, pouco assim dos 20 anos para cá, né? Eu sou também formado em letras, língua portuguesa, né? Apesar de ganhar a vida hoje com a música. Você formou esse ano, também né? Me formei, foi. Eu estava na formatura, na colação de grau, na verdade, né? Sim, você estava, né? Pronto, colei grau esse ano em letras, língua portuguesa, né? Já dei aula, inclusive, e quero voltar a dar aula de novo também. E sobre tua formação musical, Fernandinho? Como é que a música entrou na sua vida e, posteriormente, a rabeca? Né? Certo. Como é que você deu isso aí? Vou fazer aqui um longo retorno no tempo aí, assim, mais ou menos uns 23 anos, 22 anos, né? Que eu tive o primeiro contato com a música. O primeiro contato, assim como de muitos músicos, né? Foi com a flauta doce. Havia um professor lá na escola em que eu estudava, que era professor, na verdade, de natação, mas que nos finais de semana ele começou a formar uma turma de música, porque ele era músico também, amador, né? E aí ele começou a dar aula de flauta doce. Então, minha primeira flauta foi aquelas flautinhas de R$2 que você compra na feira. R$1,99, né? Exatamente, era de R$1,99. Uma afinação aquilo tem, cara. Foi o meu primeiro contato. Inclusive, eu ainda tenho o papel, né? Da primeira música que eu aprendi, que foi Asa Branca, né? Era escrita assim as notas dó, ré, mi, do jeito que você fala, escrever, né? E aí, após essas primeiras aulas de flauta, eu tive aula de violão com esse mesmo professor, mas como essas aulas dos sábados, né, na escola não durou muito tempo, eu fui para uma outra professora, que é inclusive parente minha, Magnólia, e aí entra uma fase da minha formação musical, que eu comecei a tocar na igreja, né? Eu tinha por volta aí de 10 anos de idade, eu comecei a tocar na igreja e acompanhando as cantoras de lá, né? Comecei a ter contato com como é que diz assim, a prática musical, né? Na tora mesmo, como a gente diz, porque tipo mudança de tom, né? Sim. Eu nunca tinha estudado isso, harmonia, nada. Mas a cantora chegava rouca no domingo e dizia assim, hoje eu não vou conseguir cantar nesse tom não, vai baixar um tom e meio que fosse. E aí a gente tinha que desenrolar essa coisa, né, das sequências harmônicas na prática, assim. Você quer que eu continue falando sobre a minha formação até hoje? Eu acho que isso é uma entrevista, né? Então você pode falar à vontade aí, né? Então vamos lá. Dar um panorama resumido da sua formação musical e aí chegar na parte da rabeca. E aí eu passei um longo tempo tocando apenas na igreja, né? De 10 anos até 17, 18 anos de idade. Qual era a paróquia, Fernandinho? Era a paróquia de São João Bosco, lá no Gramoré, e a comunidade era do Pajo Saraú, né? Lá do conjunto Pajo Saraú, a igreja de São Simão. Essa professora que você fala é uma que é deficiente visual? Isso, que a gente foi inclusive com a Folia de Reis, exatamente, né? Com o Bando Fabião de Marcelo. Justamente, você conheceu Magnólia, né? Essa paróquia, ela é uma que é atrelada àquela igreja, àquela escola do Auxiliadora? Que ela é uma paróquia que é ligada à congregação salesiana, né? Então os padres todos lá são salesianos. Lá tem um centro de educação de crianças, que não é uma escola propriamente dita, mas é um centro educacional. Então é como se as crianças fossem para a escola normal e de tarde no contraturno, né? Eles vão para lá fazer outras atividades.
que é o Centro Educacional dos Salesianos, lá o Dom Bosco. Né? Então, é uma filosofia ligada, eu falo um pouquinho porque conheço um pouco da história dos salesianos, um pouco daquela perspectiva do oratório que eles têm, né, tal, e o trabalho social deles também, que toda a capital do país tem. E aqui em Natal, no bairro do Pai do Sara, né, essa escola que eles têm. Lá no Gramoré, né? Gramoré, no Conjunto Gramoré, que abarcava as crianças ali de vários conjuntos, né? Inclusive do Pajuçara, acho que tinha também, mas pegava aqueles bairros carentes todos que tinham lá. Eu nunca fui aluno de lá, da escola, mas sei que lá teve, e acho que ainda tem, aulas de música, né? Eles têm uma formação bem legal com as crianças. Foi aluno do Ipoca de Zona Norte, isso aí eu sei. Justamente. E aí, assim, voltando, né, para essa parte musical mesmo. Quando eu tinha por volta de 18 anos, e que eu estudava lá no Hipócrates, né, a gente formou uma banda, que era o Samba, entre outras coisas, né, o Samba, etc. Que era basicamente um grupo de samba, de pagode, mas a gente tocava forró, chorinho, né? E nessa época eu tocava só violão. E foi nesse mesmo ano, 2009, que eu comecei a frequentar o samba aqui em Nazaré, no Beco da Lama, né? Estava começando ainda. E aí o que eu digo, que foi nesse período, a partir daí, em que eu comecei a tocar mesmo para ganhar um cachê pequeno que fosse, mas a gente já recebia, né? Sim. Então, comecei a me profissionalizar mais ou menos nesse período, com o samba, etc, né? Que a gente tinha esse repertório, e aí eu me entrei em contato com o cavaquinho, que foi o outro instrumento de corda, né? Depois do violão, veio o cavaquinho. Mas, em contato com essa turma do samba e do choro aqui em Natal, eu conheci alguns músicos que eram do choro mesmo, né? Como Alexandre Moreira, Rafael Almeida também, Chumbinho do Cavaco, né? Carlos Zenz eu vim conhecer ele mais pessoalmente assim um pouco depois, né? Eu já conhecia, sabia quem era, mas não tinha um contato muito próximo. Mas ali em 2012, mais ou menos, eu tive contato com esses músicos assim, né? Alexandre, Rafael, um pouco, né? Chumbinho. E aí aumentou o interesse em mim de aprender a tocar choro, né? Eu sei que o foco aqui não é esse, eu estou só passando por alto. Fica à vontade. E aí foi quando eu entrei em contato com outro instrumento, que foi o bandolim, né? E aí, isso por volta de 2012, 13, que eu comprei meu primeiro bandolim, acho que foi em 2013, e comecei a aprender ele sozinho mesmo, né? E aí, esses outros instrumentos aqui, em especial a rabeca, né? Eu comecei a entrar em contato um pouco depois, que foi quando eu conheci, através da Casa do Cordel, através de Abaeté, o professor Marcelo Oton, né? Que tinha um projeto de ensino de viola sertaneja no IFRN da Cidade Alta, e, paralelamente, um outro professor, que era Roberto, que você foi aluno dele, né? Sim. Tinha um projeto de ensino de rabeca, e lá tinha também construção de rabeca e tudo mais. Eu fui para o grupo dos violeiros, né? Eu comecei nos violeiros também, mas eu queria rabeca mesmo, né? Tanto que eu me embrenhei para lá depois. Pois eu comecei com os violeiros, fiquei com eles um bom tempo, né? Comecei a tocar viola, mas por gosto mesmo, assim, não porque pretendia nenhum trabalho com esse instrumento. E depois foi que eu comecei a aprender rabeca. A rabeca veio mais quando esse grupo de pessoas em torno tanto do curso de viola quanto do curso de rabeca, e mais alguns percussionistas que eram próximos, né? Montaram um grupo Bando Fabião. E aí com o Bando Fabião é que houve essa sinergia, né? Dos instrumentos que dizem um pouco sobre a alma popular, vamos dizer assim, né? Que a gente tinha ali a rabeca, a viola, né? E as percussões populares. Só fazendo um parêntese, foi uma tentativa de Marcelo de juntar os grupos e fazer uma movimentação cultural aqui pela cidade, né? Até porque acho que na época os cursos já estavam meio que desativados, né? Você assumiu... Tava quase isso. Você assumiu o curso de rabeca no lugar de Roberto, mas já não tinha mais essa perspectiva de ser um projeto de extensão, como era, né? Porque Marcelo, pelo que eu lembro, ele montou um projeto de extensão para ganhar as horas lá no curso de licenciatura em música que ele tinha, né? Assim, um pouco também por isso, né? Sim. Mas também pela vontade de formar músicos aqui. Enfim, a rabeca, eu comecei a tocar ela, né, depois de você, inclusive, Rafael, que foi com o Bando Fabião, né? Inclusive, você me ensinou as primeiras manhas aqui desse instrumento. Para quem já tocava bandolim, que é basicamente a mesma afinação que a gente usa aqui em Natal, né? Não foi muito difícil, imagina. Rapaz, até que foi, sabe? Porque como a rabeca não tem os trastes, no começo eu penei um pouco para educar
os meus dedos nas posições, né? Para você achar a nota. Então, no começo era uma tristeza, porque eu tentava tocar uma música, não saía nada afinado, né? Mas nessa experiência do Bando Fabião, algumas coisas eu fazia de rabeca. Claro que eu ficava, acho que mais na viola na época, né? Assim, ajudando o Marcelo lá na direção musical, você também. Mas em algumas oportunidades eu ia com a rabeca. Como, por exemplo, nas Folias de Reis que a gente começou a fazer, lá por volta de 2016, né? No primeiro ano eu fui de uma viola, que foi o batismo da gente, né? E no ano seguinte, eu acho que no ano seguinte ou 2 anos depois, eu comecei a tocar rabeca, porque já tinha violas demais e rabeca, eu não sei se você chegava aí nas folias muito, né? Eu nunca cheguei aí. Pronto. Era onde? Nova Cruz? A gente começou em Veracruz e nos anos seguintes a gente fazia lá e em outros lugares, né? Então, a gente tinha um grupo de viola, percussões lá, que tinha bastante gente, e rabeca basicamente era só eu, né? Até hoje também, na Folia de Reis, praticamente só tem eu com a rabeca lá. O grupo se reúne ainda, Fabiano? Se reúne sim. Estava havendo uns ensaios aqui na Estação do Cordel, né? Uma vez por semana. Eu não sei se eles continuam vindo por causa da obra que está tendo, mas a última reunião que teve foi lá na casa de AKC, inclusive, né? Os violeiros também se reúnem para fazer as rodas de viola, né? Então a rabeca, comecei a ter contato com ela e a minha formação musical, tanto na rabeca quanto em vários instrumentos, foi assistemática, né? O único instrumento que eu tive uma formação mais sistemática foi o violão. Não formal, como diria. Isso, O único que eu tive assim uma educação um pouco mais formal foi o violão. Os outros instrumentos não. Eu fui aprendendo vendo as pessoas tocar, né? Na vida. E também vendo vídeos no YouTube de gente que toca bem mais do que eu, né? Pra gente aprender com eles também. Show de bola. A gente falou um pouco aqui de afinação. Como você foi pegando a rabeca ali no início do IFRN, você começou tocando com afinação igual de bandolim, igual de violino, né? Que é isso. Só o relami, né? Da grave para aguda. Mas eu percebi que essa tua rabeca que você está hoje é a afinação que usa em Pernambuco, né? Ré, lá, mi, si. Você pode falar um pouco eu gosto de falar a afinação de baixo para cima, né? Grave, né? Então, a da mais aguda, si, mi, lá, ré. Essa é a afinação do cavalo marinho, né? Que o povo chama. Exato. Aqui, quando eu estou começando a usar essa afinação faz pouco tempo, acho que uns 2 meses só. Mas eu ainda privilegio, nos trabalhos que eu faço, a afinação em mi, lá, ré, sol, né? Da mais aguda para mais grave. Porque é aqui eu tenho mais facilidade, tanto porque as escalas eu já trouxe do bandolim, né? Como porque é a afinação em que eu vi muita gente que me inspirou a tocar, né? Então é a afinação que você usa, que o Roberto usa, a afinação que Tiquinha Rodrigues usa, que Caio Padilha usa, né? Também. Então vamos dizer assim, os que vieram antes de mim usam essa afinação, então eu não pretendo deixar de usá-la também, né? Apesar de estar gostando muito do som dessa afinação do cavalo marinho. É um pouco mais grave, mas... Você só tem essa rabeca? Eu tenho 2 rabecas. As 2 foram construídas por Damião, né? As 2 rabecas que eu tenho foram construídas por Damião. Damião Rodrigues, aqui da Zona Norte de Natal. Isso, um grande luthier, né? Conhecidíssimo aí pelo Brasil. Muita gente de vários lugares tem rabeca dele e gosta muito, né? A primeira eu comprei diretamente a ele quando estava começando a formar, junto com meus colegas, o grupo Fuxico de Feira, né? Então fui lá, adquiri essa rabeca diretamente dele. E essa segunda rabeca, que é essa que eu estou com ela aqui na mão, eu adquiri de segunda mão de um camarada que eu mesmo tinha indicado, ele, a Damião, né? Aí ele tentou aprender, desistiu e me vendeu. Foi meio que isso, né? Mas eu tô gostando muito do som dela e da outra também, eu acho muito massa. Show de bola. Nadinho já respondeu aqui umas 5 perguntas. Pegou direto aqui, já adiantou. Dá para mastigar um pouco mais. Mas aí é o seguinte, fala um pouco pra gente da... Assim, você já falou um pouco da tua trajetória artística, né? De onde você partiu e de onde você chegou. Mas assim, em termos de discografia, né? Porque a gente sabe que a vida do artista acaba ficando nos registros daquilo que ele fez, né? Então assim, você já tem discos, a sua banda já tem discos, ou você já participou de gravação de alguns discos assim como freelancer, ou tem algum projeto autoral em mente, alguma coisa do tipo? Massa. Com a rabeca eu nunca gravei disco nem nada, né? Com os outros instrumentos, violão, bandolim,
cavaquinho, eu já gravei outras coisas, né? Inclusive com a viola também. Alguns discos de forró, outros de samba, né? Gravei um disco de Ivan do Monte, de Maurício Souto, de Tiquinha Rodrigues, né? Que ela gravou uma música minha. Eu fiz uma música, um instrumental de Rabeca, mas não gravei. Quem gravou foi Tiquinha Rodrigues, Qual é a que música? é o Forró Pratica, né? Que ela gravou no EP dela. Sim. Com a Rabeca ainda não, né? Mas o Fuxico de Feira está com esse projeto. A gente está tentando pensar isso por meio de algum edital, alguma coisa para gravação, né? Quem está responsável por isso é Felipe Érico, para pensar essa questão da Jesus, gravação. Ogum, Oxum, Yeshu e o Santo e a porra toda vão se juntar para liberar esses editais aí que a gente está precisando. Vai dar certo. Agora, assim, com vídeos, audiovisual, já gravei bastante coisa, né? Com o Fuxico de Feira, inclusive, tocando Rabeca. Tem o projeto, e principalmente na época da pandemia, a gente conseguiu gravar bastante coisa, né? Você gravou com o Irã também, não gravou? Rapaz, eu acho que não. Assim, Não, né? não. Com o Irã eu nunca gravei, não. Não, gravei não. Agora, o Fuxico gravou aquele projeto, né? Que teve o Festival do Abaiomi, que foi até lá na Ribeira, que eles fizeram um festival bem bacana. Foi na Sim, época sim. da pandemia ainda, né? Aí o Fuxico, tô lá tocando Rabeca, né? Teve outros vídeos também. Ficou um show, assim, aquele show do Fuxico no Abaumi. Foram as famosas lives As da lives, pandemia. né? Foi bem da hora mesmo. Teve umas lives e teve essa que foi mais, entre aspas, né? Claro que todas são, mas entre aspas, essa foi um pouco mais profissional. E os vídeos estão individuais, né? Tá lá na página do Abaiomi os vídeos das músicas individualmente. Tem músicas de compositores daqui, né? A música do Deviana, a gente gravou lá o Jangadeiro. Acho que a música de Tonha Moto também tá lá nesse material do Abaiomi, que é sensacional. É muito E alguns projetos também que você já participou, né? Assim, projetos que eu falo. Por exemplo, você já tocou no Sesc, né? Isso, em eventos do Sesc. Já. O Sesc tem umas janelas aí interessantes para os artistas. Em datas comemorativas aqui da cidade também você já foi convidado a tocar, né? Isso, assim, o Fuxico de Feira, Sim. Carnaval, em São João. São João sempre tá, né? Até no palco principal ali da Arena das Dunas, vocês... Foi, a gente já fez. Esse ano, assim, mais ou menos, né? Esse ano a gente tocou mais por emendas parlamentares mesmo, né? Da vereadora Brisa, do vereador Daniel Valença. Eu faço questão de dizer porque são parlamentares, né? Entre outros também, mas que chegam juntos. São parlamentares que trabalham, assim, aí não é fazendo nenhuma, né, assim, são parlamentares que de fato têm um olhar para a cultura local, né, assim, Isso, é verdade. eles não estão tão atrelados a essa cultura de massa, digamos assim, estão mais abertos à discussão da cultura popular, que é a cultura produzida na cidade do Natal, Felipe Camarão, aqui no centro, no Alecrim, na Ribeira, né, tal, então Rocas, né, tal, Ponta Negra, né, que é a área de atuação inclusive de Daniel Valença, né, então assim é interessante fazer esse registro por conta disso, né, porque de fato na atuação parlamentar, né, eles podem dizer que tem algum legado, né, por editais que já foram feitos, por eventos promovidos e tudo mais, né? Pois é. E aí a gente tocou muito a Raia de Rua, né? Que foi muito legal isso, o contato direto com as pessoas, né? Isso é verdade. O palco grande é muito legal também, é muito massa tocar em palco grande. Gosto muito. Mas o palco de rua, né? Aqueles palcos dos arraiais de rua, é uma experiência bem mais humana, né? E efetiva também, porque quando você para analisar, via de regra, a artista local, quando está no palco principal, não leva praticamente ninguém. Isso, a gente não é tão lembrado, né? Quando a gente está assim mais perto das pessoas, as pessoas lembram com carinho até, né? Poxa, vocês são muito legais e tal. E quando... Vamos voltar aqui para o nosso instrumento, né, Rafael? Quando as pessoas veem, né, a gente tocando Rabeca, é muito curioso, porque não é um instrumento tão comum, né, nas bandas de forró por aí. Sim. E as pessoas ficam encantadas, né? Assim, pô, você toca... É um violino, né? Pergunta se é um violino. Mas o som é um som que chega muito na alma das pessoas, né? O da Rabeca. E o da viola também, eu acho, né? Da viola de 10 cordas. E trazer provocar, né? Para que as pessoas ouçam esses instrumentos, a sonoridade desses instrumentos. É um trabalho muito importante, eu acho. Você acaba promovendo o reencontro da população com algo que está aqui e ninguém percebe. Justamente.
Tu já falou aí da tua participação em algumas folias aqui, em especial com o Marcelo, né? Mas em outros grupos assim, tradicionais, como o Boi de Reis ou um Pastoril, por exemplo, tu já chegou a participar com a Rabeca, especificamente? Alguma coisa do tipo? Com o Boi de Reis, não. Boi de Reis eu só assisti, né? Admirei. Uma coisa que eu percebo nos teus shows do Fuxico de Feira é que vocês tocam muita música do Boi de Reis quando tu vai pra Rabeca, né? Isso, a gente toca porque tem gravações, né? A gente tem a felicidade de ter uma gravação do mestre Manuel Marinheiro, com o mestre Cícero tocando Rabeca. E aí, como ficou, a gente tem essa possibilidade de ouvir e aprender através dessa gravação. Mas tocar mesmo com Boi de Reis, não. Quem toca muito com os Boi de Reis daqui é o nosso amigo Ozawa, né? Sim, sim. Da última vez que eu encontrei Ozawa, ele estava tocando com o Boi de Reis do Boi Calemba Pitadinho, né? A gente e aí entrevistou ele outro dia, ele tá em uns 4, 5 bois. Pronto, é. E ele é discípulo direto do mestre Cícero, aprendeu, né? Uma boiador. Com certeza. Discípulo direto do mestre Cícero e aprendeu até a afinar a Rabeca, né? Com o mestre, né? Que já faleceu. Mas com o boi eu já toquei violão, né? Curioso. O Fuxico lá no Arraiá de Divaneide, lá do Arraiá da Concórdia, né? Eu gosto de chamar de Arraiá de Diva, mas é o Arraiá da Concórdia. No fim das contas termina tudo na frente da casa da nossa querida parlamentar, né? Justo. Aí lá o Fuxico ia tocar depois do boi, aí a Ozawa subiu com a Rabeca, aí a gente passou o som e acompanhou o Boi Calemba, né? Então eu toquei violão, 7 cordas. Aí Felipe na sanfona e o restante do grupo, né? Mas Rabeca não. Eu queria ter essa experiência, mas é uma experiência que eu ainda não me sinto capaz, né? Eu já toquei com o Pastoril, inclusive a gente está mais próximo do Pastoril Dona Joaquina agora, o Fuxico de Feira, e a gente está fazendo alguns trabalhos juntos, né? Participando do Terno, que é o grupo que acompanha o Pastoril e outros... É o grupo de... É o grupo... Isso. O Pastoril Dona Joaquina, ela é de São Gonçalo do Amaranto, né? Sim. E aí o Fuxico está fazendo alguns trabalhos como o Terno do Pastoril, né? O grupo que acompanha musicalmente o Pastoril. Mas eu não toco Rabeca, eu toco violão. O cara é muito instrumentista, né, gente? Só para relembrar aqui, vamos lá, violão de 6, violão de 7, cavaquinho, bandolim. Eu já vi você tocando contrabaixo em quadrilhas. Já toquei. Rabeca, viola da escola. Desisti porque... Um assunto que eu não gosto muito, mas esse camarada até na festa do ABC já tocou, não foi? Foi uma online, né? Teve uma atividade que a torcida do ABC fez. Foi o Camisa 12. Camisa 12, né? A torcida organizada é Camisa 12. Aliás, a mais antiga do ABC, só não é mais antiga do que a Fera do Alecrim, não é verdade? Enfim. Digressões à parte, vamos nos encaminhando aqui para o final, né? Mas queria que você falasse, Fernandinho, quando você pega a sua Rabeca, assim, depois de um dia de tocada, um dia assim que você está livre, relaxado, o que você mais gosta de tocar na sua Rabeca? O que lhe dá prazer de tocar na Rabeca? Vamos lá. No momento, o que eu estou mais gostando de tocar na Rabeca é aquelas composições de Siba para o primeiro disco do Mestre Ambrósio, que foi gravado no primeiro disco, né? Que tem umas coisas massa. É um disco preto, né? Assim, esse disco a capa dele é preta assim. Eu não vou lembrar calçada. Que tem Pé de Calçada, né? Que o Fuxico já toca, né? Tem outras, né? Como é? A música... Aí tem outra parte, Tem uma canção imortal da cultura popular potiguar, isso aí que é Usina, né? Sabia não. Usina tá. Usina é de Chico Antônio, né? Eu suspeitava que ela tá no primeiro disco do Mestre Ambrósio, acredito que no segundo também. No primeiro e no segundo em outra versão. Exatamente. Pronto. Aí essas composições, né, do Mestre Ambrósio, instrumental, eu estava tentando pegar, né, nessa afinação aqui, a Si, Mi, Lá, Ré, afinação do Cavalo Marinho lá de Pernambuco. Mas o que eu mais gosto de tocar são os gêneros mesmos da tradição mais popular, né, e dos grupos que estão mais ligados à tradição popular. Então, é o repertório do Mestre Ambrósio, o repertório do
dos forrós de Rabeca, de mestre Luiz Paixão, Salu, essas coisas assim, sabe? Tocar as músicas de... Boi de Reis também. Também os Boi de Reis, né? A de Marcial Salu, né? Que tem coisas assim até mais... Ele e outros experimentais, o rock, né? Mistura com outras coisas e tal. Essas coisas assim que eu gosto de tocar mesmo na Rabeca, nada além, né? Tem gente que gosta de experimentar, de tocar um choro, um frevo. Eu já tentei tocar frevo aqui na Rabeca. Até em shows do Fuxico mesmo a gente já fez isso. Mas eu não me sinto tão seguro quanto se eu tivesse com um bandolim, né? Que aí eu acertaria mais a afinação e tal. Aqui é para tocar coisas mais rápidas, o risco de eu desafinar é um pouco maior, né? Entendo. Então é isso mesmo que eu gosto de tocar. É forró de Rabeca, essas coisas mesmo. Alguma pergunta a mais, Renan? Agradecer, né, a participação de Fernandinho aqui. Você tem várias influências, né, tal, e qual a dica cultural que você daria, assim, pra gente, assim, dar, assim, uma coisa que você gosta na Rabeca, assim, gente, conhece esse som aqui, que esse som é massa. Pode ser um livro, um filme, um CD, o que você quiser. Pronto. Até fora da Rabeca mesmo, nem... Vamos pensar a Rabeca aqui. O que eu indicaria mesmo, um classicão de quem está começando a aprender Rabeca ou gosta muito do instrumento, é o Rabequeiros de Pernambuco, volume 1 e volume 2, trabalho produzido pelo amigo Cláudio Rabeca, que reuniu rabequeiros do Brasil todo, né? Com músicas instrumentais, músicas cantadas também. É um disco que todo rabequeiro e toda pessoa que gosta de Rabeca precisa ouvir ou voltar a ouvir, né? Essa aí é a minha indicação máxima da Rabeca. Satisfação. Então, agradecer novamente e passar a palavra para você falar os seus contatos aí de redes sociais, de telefone. Se quiser interpretar alguma música para encerrar o programa e responder uma última perguntazinha para Fernandinho Regis, o que é a Rabeca? Vamos lá, é só essas perguntas fáceis, né, que vocês fazem. Aqui é momento abujamra, cara. A Rabeca, eu acho que ela é, para mim, um elo entre o meu trabalho artístico e as pessoas, né? Com a Rabeca, e eu posso dizer com a viola também, eu tive experiências de alma mesmo, né? Com o público, que eu não tive com outros instrumentos, né? Tentei com violão, mas não é a mesma coisa, né? Ouvir, as pessoas ouvirem, né, o toque da Rabeca, e se eu tiver a felicidade que seja através de minhas mãos, ela gera uma conexão de alma mesmo, né? Entre eu e as pessoas. Então acho que a Rabeca para mim é essa ponte da minha pessoa com o mundo, né? E com as almas das pessoas, enfim. Acho que é isso. É mais do que um instrumento, né? Maravilha. Contatos para shows? 849-9207-5522. Redes sociais também. Mas eu queria deixar aqui a rede social do grupo no qual eu toco Rabeca, né? Que é o Fuxico de Feira. Então, se vocês quiserem me ver tocando Rabeca, antes da gente formar esse duo, né, Rafael? Que a gente já estava ensaiando ali embaixo. Isso é o que se chama de frontman, né? Da banda. Fica na frente. Sempre que eu e o Fernandinho a gente se encontra, casa muito bem as Rabeca da gente. Mas, a gente nem gosta muito dessa coisa do frontman, né? Assim, tudo bem que Ariano Suassuna, se tratando de um grupo com o nome Fuxico de Feira, ia mandar ir para PQP, né? Com a situação dessa de frontman, né? Então... Eu só lembro quando ele falava do Macambira Mall, que tem lá em Recife. Então vocês sigam lá o Fuxico de Feira, que é um grupo bem bacana, né? Assim, a gente tenta trazer uma proposta bem diversificada com relação à musicalidade que cada um traz. Cada um dos membros do grupo traz uma musicalidade diferente. E a gente tenta, né, através do nosso trabalho, dar uma liga a tudo isso, né? Todas essas influências que a gente tem. As mais diversas que vocês possam imaginar, né? Fuxico, às vezes, as pessoas confundem com um grupo de forró, mas nós não somos um grupo de forró, né? Somos um grupo muito mais do que isso. Então, sigam o Fuxico de Feira. Se quiserem me seguir nas redes sociais também, é Fernandinho Regis. Já deixo aqui um agradecimento a vocês dois, né? Renan e Rafael. Que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí seja muito produtivo, né? Quem sabe até para
a educação, né? Eu estava... Também para isso. A Também para é isso, essa. né? Essa coisa da educação musical é uma coisa muito importante, né? E aí é um material muito massa para um professor de artes, que se quiser apresentar na escola, né? É uma possibilidade muito bacana de ter um material como o de vocês. E esse foi mais um episódio do Rabecas Potiguares. Esse podcast conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Secult RN, por meio da Lei Paulo Gustavo. As edições de arte para divulgações e capas dos episódios foram feitas pela L4 Publicidade. A sonoplastia foi feita pelo De Rocha Estúdio. Nos acompanhe também em nossas páginas no Instagram para mais divulgações e novidades. @Rafael Rabeca e @Renan Matheus Oliveira. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!